Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula e hoje nós vamos falar a respeito de topos e fundos históricos. Muitas vezes você vai ouvir falar, as pessoas comentarem, qual é a sua entrada, onde você entra, onde você observa seu topo, o seu fundo histórico. Existe topo e fundo histórico em gráfico de 1 minuto? De 5 minutos? 15 minutos? 1 hora? O que você acha? Hoje eu vou mostrar para vocês que a melhor forma de analisar topos e fundos é nos gráficos mensal, semanal e diário, tá bom? Então hoje vamos mostrar a aula como você consegue encontrar topos e fundos históricos nos gráficos maiores ou no tempo maior. Por que é importante analisar topos e fundos históricos? Porque isso também é uma das bases das minhas operações dos 4 pilares que eu utilizo para ter consistência no mercado financeiro. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que é um topo e o que é um fundo no gráfico, para quando você estiver operando no módulo 9, onde eu vou mostrar como você fazer as entradas em topos e fundos históricos, você tem uma noção melhor daquilo que eu estou falando hoje para você, tá bom? Então vamos analisar algumas moedas com topos e fundos históricos. Eu vou destacar qual é o topo e qual é o fundo que eu consigo enxergar e assim você vai também aprendendo a fazer isso na sua plataforma quando você estiver operando, certo? Então vou mostrar algumas moedas com topos e fundos históricos para que você entenda então aquilo que eu estou dizendo. Beleza? Então vamos lá ao nosso gráfico para verificar isso. Primeiramente, vamos pegar essa primeira moeda que é USD CHF, ou dólar vezes franco suíço. Nesse gráfico mensal que você pode observar aqui, ele mostra para você o gráfico de 1999 até o dia de hoje, que é 2020, certo? Como identificar topos e fundos históricos num gráfico maior? Bom, o primeiro passo você pode fazer assim, você pode aumentar ele um pouquinho mais para que ele fique um gráfico mais visível para você. O que é um topo de um gráfico? O topo de um gráfico é onde, num período de tempo, ele estabeleceu o valor maior em todos os seus tempos. Nesse caso aqui nós estamos vendo um topo de 2005, onde o dólar americano valia 1,31559. Sendo que o fundo histórico dessa mesma moeda, ele atingiu 0,7167, isso em 2010. Então esse é um fundo histórico, ou seja, a oscilação da moeda entre um topo histórico e um fundo histórico, ela oscilou mais ou menos em média, vamos ver aqui, 6.250 pips. Foi o movimento dessa moeda em topo e fundo histórico. Por que isso é importante? É importante para você saber mais ou menos a história dessa moeda, o quanto ela valorizou e quanto ela desvalorizou num período de tempo. Aqui a gente usou de 2005 a 2020, que é uma base para você entender qual é a história dessa moeda. Aqui eu só queria mostrar para vocês o que é um topo, o que é um fundo histórico, certo? Vamos pegar uma outra moeda como exemplo aqui. Vamos pegar o USD-CAD agora. Mesma situação, gráfico mensal. Você tem o topo dele aqui, onde ele está exatamente hoje, que foi o maior topo dele. E o fundo dele exatamente aqui, onde foi a menor cotação que ele teve em 2008. Então esse gráfico agora está no topo. O preço dele hoje, que é dia 23/3/2020, ele está exatamente no topo dele, valendo 1,45,232. Sendo que o preço dele também já caiu a uma proporção de 0,93363. Então estamos com um topo aqui, um fundo aqui, certo? O USD-CAD é o topo e o fundo. Algumas pessoas perguntam assim para mim, qual é a quantidade de anos ou de tempo que você usa para traçar essa linha de topo e fundo histórico? Bom, o que eu faço como parâmetro? Eu sempre vejo a última crise que teve no mercado financeiro. No caso, a última crise que tivemos foi em 2008, uma crise severa realmente, e hoje estamos vivendo novamente uma crise similar ou pior do que 2008. Então, para eu analisar um gráfico, eu sempre vou analisar depois que houve a crise, ou seja, 2008, você traça uma linha aqui onde foi o pior momento da história, em 2008, você
verifica que houve um fundo histórico aqui de todas as moedas, ela chegou a esse patamar aqui de fundo histórico. A maioria das moedas caíram em 2008 a esse patamar, sendo que depois a história dela, ou seja, o país começou a se reestruturar novamente e automaticamente, aos poucos, essa moeda foi subindo. Chegamos num ponto de 2015, mais ou menos, que houve uma crise não tão severa, que através do gráfico podemos observar que essa moeda começou a se desvalorizar frente a outra moeda. E hoje estamos numa crise que está quase chegando ao mesmo patamar de 2008, no sentido de gráfico aqui, talvez ele até ultrapasse a crise de 2008. Então, por isso que é importante você ter um parâmetro de gráfico de crises que houve durante esse tempo. A crise de 2008, crise de 2012, crise de 2008, crise de 2012, crise de 2020. Então, talvez agora em 2020 comece a se formar um novo gráfico para que você possa analisar ele. Então, de 2020 para cá, se estabelecer que esse seria o fundo dele, você vai poder olhar para trás e ver que realmente agora ele tem uma tendência de subida. Se ele ultrapassar essa queda de 2008, você vai ter que analisar novamente esse gráfico para ver agora onde está o topo e onde está o fundo desse gráfico. É importante que você perceba também que, como eu sempre tenho dito, moedas são cíclicas, elas sempre acabam voltando para um preço médio, onde os dois países estabeleceram que seria bom para acordos comerciais. Note que no caso aqui dessa moeda AUD/CAD, ela chegou a um ponto em 2008 e ela voltou a subir e novamente ela voltou a cair. Perceba que ela tem uma oscilação tanto de subida como descida. Uma coisa importante que você tem que perceber, que cada vela dessa aqui corresponde a um mês de mercado. Um mês de mercado. Então você viu que em certos meses ela subiu, em outro mês ela desceu, outro mês ela subiu, outro mês ela desceu, mostrando que as moedas são cíclicas. Elas sempre se estabelecem com um preço padrão de acordo com as políticas econômicas de cada país. Algumas pessoas até me perguntam, tem como analisar topos e fundos históricos em gráficos menores? Não. Para você ter uma certa consistência no mercado, é importante que você veja sempre topos e fundos históricos em gráficos mensais, semanais e diários, nunca em gráfico menor. Vou mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, se você pegar o Euro AUD agora, vamos colocar num gráfico aqui de 15 minutos ou de 5 minutos que seja. Nessa situação aqui, você pode imaginar, se você for traçar um topo e fundo histórico, você vai imaginar essa situação aqui, ó. Um topo em 1,87,445 e um fundo em 1,83,815. 1,83,815. Se você fizer uma análise em sentido num gráfico menor, a sua análise provavelmente vai estar errada, porque você vai imaginar que agora a tendência é de subida, porque você acha que ele teve uma movimentação tanto para cima como para baixo, e a próxima seria uma subida. Se você mudar o seu gráfico para 15 minutos, para 30 minutos, você vai ver uma diferença já. Cada vez que você altera o tempo gráfico, você começa a ter uma visão diferente daquele que você tinha quando era de 5 minutos. Até o ponto que você chega agora num gráfico de diário, que é um gráfico, a partir do gráfico diário, que seria mais fácil você fazer uma análise, você vai perceber nitidamente que essa moeda está num topo histórico e não num fundo. Se você pegar o de 5 minutos, você vai imaginar que está num fundo histórico. Só que essa é a maioria das coisas e dos erros que as pessoas cometem, é operar em gráficos menores, achando que essa posição seria um fundo e a tendência seria subir. Sendo que se você pegar um gráfico diário, no mínimo diário, você vai perceber que ela está num topo histórico. Então essa moeda seria bom para vender e não para comprar. Quando eu analiso um topo ou fundo histórico em gráficos maiores, eu estou tentando analisar a história da moeda, a história do país principalmente. Então é isso que vai determinar para mim se agora essa moeda ela tem uma oscilação, ou seja, agora ela vai começar a variação para cima ou para baixo com respeito ao acordo comercial que ela tem com outro país. Hoje estamos passando por uma situação totalmente atípica no mercado financeiro e talvez a gente imagine assim, peraí,
Se eu tenho um gráfico aqui maior no mensal ou no semanal e vimos que realmente essa moeda ultrapassou os limites de todo o topo histórico e fundo histórico que tinha da moeda. O que leva a imaginar que será que vai continuar subindo essa moeda? Não. Nós temos que avaliar que o padrão dessa moeda normal, fora tirando a crise que estamos passando hoje, é um padrão que ela ficaria entre esse topo histórico e esse fundo histórico. O que está acontecendo hoje no mercado é um momento ímpar, até mesmo que todas as pessoas, nem mesmo os melhores analistas conseguem prever o que pode acontecer. Então você pode não levar em conta o que está acontecendo agora, mas tirar como padrão de gráfico justamente o que aconteceu nos últimos 4 ou 5 anos no mercado. Talvez haja uma mudança agora, porém esse movimento atípico, que todo mundo costuma dizer, não é uma coisa que se deva considerar como constante nos gráficos quando ele se conta a sua história desde um tempo de 5 anos ou 10 anos atrás. Pessoal, então no módulo 9 eu vou explicar mais a respeito de topo e fundo histórico para fazer a nossa entrada perfeita. Nesse módulo só estou mostrando para vocês o que é um topo e o que é um fundo histórico, tá certo? No módulo 9 nós vamos fazer essa operação da maneira correta, aproveitando o topo e fundo histórico de uma moeda, tá bom? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero vocês na próxima e um forte abraço!